Oi, gente, vamos iniciar nossa 15ª aula. Hoje a gente vai mudar radicalmente o assunto. Agora sim, a gente vai abandonar totalmente a zoologia e começar a estudar mais sobre os seres humanos em si. Essa aula e a próxima aula vão bater mais com o conteúdo que o André está dando para vocês. A gente vai falar nessas duas aulas mais sobre como funcionam as células do nosso corpo. E aí, no próximo módulo, a gente vai estudar fisiologia humana, que é como o corpo humano inteiro funciona. Hoje, o tema da aula vai ser citoplasma e as organelas citoplasmáticas. Primeiro, vamos entender a diferença entre citoplasma e citosol. O citoplasma é o nome que damos para o espaço que existe entre a membrana plasmática e o núcleo. Já o citosol é o que preenche esse espaço, é o que está contido nesse espaço. O citosol tem uma consistência chamada de coloidal, que se parece com a consistência de uma gelatina, e é devido à sua composição de principalmente água e proteínas que o citosol é assim. Esse aspecto é muito importante, porque permite sustentação para as organelas das células. E assim, elas ficam incrustecidas, ou seja, as organelas ficam enfiadas no citosol, entre aspas, ou enfiadas, né? Lógico. Garantindo assim a organização da célula. Cada organela, então, ocupa um espaço, sem atrapalhar as outras. No citosol, além das organelas, estão presentes outros diversos materiais, que são eles os íons, por exemplo, os íons cálcios, íons sódios, íons potássio, que são muito importantes para o metabolismo celular funcionar corretamente. Além dos íons, existem os RNAs, que vocês também já estudaram com o André. Existem também enzimas citosólicas, que são proteínas especializadas em realizar alguma atividade. Como exemplo, a gente pode citar as enzimas que são responsáveis por matar bactérias que queiram infectar a nossa célula. E por fim, o citoesqueleto, que são estruturas responsáveis pela arquitetura celular, ou seja, são estruturas responsáveis por manter e garantir o formato da célula. Nesse slide, eu coloquei para vocês as estruturas que vão ser estudadas nessa aula. Dividiremos em organelas citoplasmáticas e citoesqueleto. Dentro das organelas, a gente vai estudar as funções dos ribossomos, dos peroxissomos, das endomembranas, das mitocôndrias, do núcleo e dos centríolos. No citoesqueleto, a gente vai estudar os 3 tipos de fibras que compõem a arquitetura celular, que são elas microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. A apostila de vocês cita um pouco de organelas existentes nas células vegetais, mas elas não serão abordadas nessa aula, porque vocês já viram todas com a professora Vitória quando vocês estudaram botânica. A gente vai começar, então, estudando as organelas citoplasmáticas. Dentro das organelas citoplasmáticas, vamos começar pelos ribossomos. Falando sobre a estrutura dessa organela, ela é composta pela junção de RNAs ribossômicos, sendo que essa junção, dependendo da quantidade de RNA que se aglomera, pode resultar em 2 tamanhos, um maior e outro menor. Esses 2 tamanhos são chamados de subunidades de um ribossomo. Essas 2 subunidades ficam separadas, mas quando aparece um RNA mensageiro para ser traduzido, essas subunidades conseguem se juntar. E aí o RNA mensageiro serve como âncora para as 2 subunidades. Os ribossomos, eles podem estar localizados dispersos no citosol, associados ao retículo endoplasmático rugoso, que é uma organela que a gente vai estudar já já, ou ainda os ribossomos podem estar aderidos à membrana nuclear, que é chamada de carioteca. Os ribossomos possuem a função de produção, de síntese de proteínas. Quando as 2 subunidades do ribossomo, então as subunidades maiores e menores, se acoplam ao RNA mensageiro, o ribossomo inicia o processo de tradução e os RNAs transportadores conseguem ir juntando os aminoácidos para a formação de cadeia de peptídeos e depois a formação da proteína. Quando o ribossomo está no citosol,
as proteínas produzidas por ele são utilizadas na estrutura do citosol, por exemplo, na formação do citoesqueleto, ou também podem ser utilizadas para a formação das enzimas citosólicas. Quando o ribossomo está associado ao retículo endoplasmático rugoso, as proteínas produzidas por ele devem ser transportadas para fora da célula para atuar em outro local. Como exemplo dessa via, a gente pode citar as enzimas que participam do processo de digestão, como a amilase, que é uma enzima que a gente vai estudar lá no sistema digestório, que ela é responsável por quebrar o carboidrato em glicose lá no intestino. Agora, vamos entender o que são os peroxissomos. Os peroxissomos são vesículas do citoplasma que são responsáveis por oxidação de moléculas. Só para a gente relembrar rapidamente, o processo de oxidação consiste na perda de elétrons de uma substância. Esse processo ele é realizado por enzimas que são chamadas de oxidases e elas ficam dentro dos peroxissomos. Essa organela ela é muito importante porque o processo de oxidação pode prevenir que muitas substâncias causem danos às nossas células. Por exemplo, quando ingerimos álcool, que é uma substância que causa muito mal às nossas células, os peroxissomos possuem função de oxidar o álcool, o que torna a substância inativa e previne que ela cause algum mal na nossa célula. Mas só uma ressalva, não é porque existem essas organelas no nosso corpo que a gente pode ingerir álcool à vontade, tá bom? Tem uma hora que, pela quantidade de álcool que a gente ingere, os peroxissomos não conseguem mais trabalhar. E aí o álcool começa a causar muitos danos no nosso corpo. Então, bebam com moderação. Outro exemplo muito comum em provas de vestibular, importante para nosso organismo, é a oxidação pela enzima chamada catalase, que é um tipo de oxidase, que é responsável pela oxidação da água oxigenada. E a água oxigenada é um produto do próprio metabolismo da célula. Essa reação produz água e gás carbônico, e é muito importante, porque a água oxigenada também é uma substância que pode causar muito mal às nossas células, e os seus produtos não causam mal, os produtos da reação de oxidação da água oxigenada. Porque a água ela pode ser utilizada em outras reações pelo organismo e o gás carbônico consegue ser eliminado pela respiração. E já que essa organela tem função de desintoxicação, ela é muito presente no citoplasma das células de órgãos que possuem essa função de limpeza do corpo, que é o caso do fígado e dos rins. Agora a gente vai dar início ao estudo do grupo de organelas denominadas endomembranas, que são o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi e os lisossomos. Essas organelas estão em associação com a carioteca e agem em conjunto. Só para lembrar, carioteca é a membrana do núcleo. Começando pelo retículo endoplasmático, essa organela consiste em canais e tubos, como vocês podem ver na imagem, e são responsáveis pela produção e transporte de substâncias. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, o rugoso e o liso. O retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granular, tem esse nome porque existem muitos ribossomos associados aos tubos e por isso adquirem um aspecto rugoso, ou seja, cheio de elevações, e essas elevações são os ribossomos. Essa associação é importante, pois as proteínas produzidas pelos ribossomos são enviadas para o interior do retículo endoplasmático rugoso para depois serem enviadas para fora da célula. A gente vai entender como ocorre esse transporte para fora da célula já já. Já o retículo endoplasmático liso tem esse nome, pois ele não está associado a ribossomos. Portanto, sua superfície é lisa. Essa organela também pode ser chamada de retículo endoplasmático agranular.
e ela é responsável pela produção de ácidos graxos, fosfolipídios e colesterol. Os ácidos graxos são substâncias essenciais para a formação de lipídios no nosso organismo, e eles podem ser usados como fonte energética quando tem pouca glicose no nosso corpo. Os fosfolipídios são compostos da membrana plasmática, e o colesterol é uma substância muito importante para a formação de alguns hormônios do nosso corpo, como a testosterona. Nas células musculares, o retículo endoplasmático liso também tem a função de armazenar cálcio, e isso é muito importante para o músculo conseguir contrair. As substâncias produzidas no retículo endoplasmático liso são empacotadas em vesículas e são enviadas para o complexo de Golgi. E por isso, a próxima endomembrana a ser estudada é o complexo de Golgi. Essa organela ela é formada por tubos bem achatados, chamados de cisternas, e estão localizadas logo depois do retículo endoplasmático. O complexo golgiense tem duas faces, a face cis, que é voltada para o retículo endoplasmático, por onde as vesículas entram, e uma face trans, por onde as vesículas saem. Dentro de cada cisterna existem várias enzimas, que são responsáveis pela modificação das substâncias que entram nessas organelas. E essas substâncias são provenientes tanto do retículo endoplasmático rugoso como do retículo endoplasmático liso. A mudança mais comum que ocorre no complexo golgiense é a adição de pedaços de carboidratos às proteínas, e esse processo ele é conhecido como glicosilação. Depois que ocorrem essas modificações, novas vesículas são formadas na face trans para empacotar essas substâncias. Essas vesículas elas podem então seguir para dois caminhos: ficar no citoplasma, e aí passam a ser chamadas de lisossomos, que é a próxima organela que a gente vai estudar, ou essas vesículas podem ser de secreção. Se elas forem de secreção, elas se fundem com a membrana plasmática e levam substâncias para fora da célula. Esse processo de fusão das vesículas do complexo Golgi com a membrana plasmática é chamado de exocitose. Entendendo essa palavra exocitose, exo significa para fora e cito significa célula, ou seja, é o processo de saída da célula. Um exemplo dessa via é a enzima amilase, que a gente já citou lá no início da aula. Então, ela é uma proteína produzida pelos ribossomos, depois ela vai para o retículo endoplasmático rugoso, depois ela segue para o complexo de Golgi e é levada para fora da célula por vesículas de secreção. E ela é levada para fora da célula porque essa enzima ela precisa atuar lá no intestino, na cavidade do intestino, para fazer a digestão do carboidrato, como a gente já citou. Uma outra função bem importante do complexo de Golgi é a formação do acrossomo, que é uma vesícula grande e cheia de enzimas que está presente nos espermatozoides. O acrossomo ele é formado pela junção de várias vesículas golgienses. Essas enzimas no espermatozoide são importantes para que o processo de fecundação possa ocorrer. Como a gente falou, um dos caminhos das vesículas formadas no complexo de Golgi é ficar no citoplasma, passando assim a ser chamada de lisossomo. Essas vesículas contêm muitas enzimas no seu interior e elas possuem a função de fazer a digestão intracelular, ou seja, a digestão no interior da célula. A digestão pode ser de substâncias provenientes do ambiente externo da célula, sendo assim chamada de digestão heterofágica, ou ela pode ser a digestão de substâncias de dentro da célula. E esse tipo de digestão é chamada de digestão autofágica.
Para ficar mais fácil de lembrar, a gente vai entender o que significam as palavras heterofágicas e autofágica. Fagia significa comer, auto significa próprio e hétero significa diferente. Portanto, heterofagia significa comer, digerir o diferente, o que não é da célula. E autofagia, então, significa comer, digerir o que é próprio da célula. O processo de heterofagia está sendo representado nessa imagem apenas pelo processo de fagocitose, mas a heterofagia pode ocorrer de duas formas, por pinocitose ou por fagocitose. A pinocitose é quando a digestão intracelular de partículas líquidas e a fagocitose é quando a digestão intracelular de partículas sólidas. Esses processos se diferenciam mesmo por qual matéria é digerida, por qual estado de matéria é digerida. O restante do processo ele é o mesmo. Então, vamos estudar esse processo. A primeira coisa que acontece é a entrada da partícula na célula, que se dá pelo processo de invaginação da membrana celular. Ou seja, a membrana meio que engole a partícula e isso resulta na formação do fagossomo. Vão acompanhando aí na imagem para vocês entenderem o processo. E aí, o fagossomo é um vacúolo com envoltório que vem da membrana plasmática e dentro tem a partícula que vai ser digerida. Depois, o lisossomo, que vem ao lado do complexo de Golgi, se fusiona, se junta com o fagossomo, formando o vacúolo digestivo. Nesse vacúolo digestivo, então, como o próprio nome fala, ocorre a digestão, que é feita pelas enzimas que estavam dentro do lisossomo. Depois, o que é útil para a célula sai do vacúolo e vai para o citoplasma, para ser utilizado pela célula. E o que não é útil permanece no vacúolo. E aí, agora, esse vacúolo passa a ser chamado de vacúolo residual, porque só contém os resíduos, o lixo do processo de digestão. Esse vacúolo residual, então, fusiona-se com a membrana plasmática e ocorre o processo de exocitose, como a gente já comentou nessa aula. Só que aqui, como são resíduos que estão sendo jogados para fora, ou seja, são lixo que a célula não precisa, esse processo pode ser chamado de plasmocitose. Entendendo a palavra mais uma vez, plasmo significa defecação e citose, célula. Então, portanto, é o processo de defecação celular. Fazendo um paralelo com o sistema digestório para vocês entenderem melhor o que significa plasmocitose, do mesmo jeito que a gente elimina os resíduos da nossa alimentação pelas fezes, a célula elimina seus resíduos por exocitose, por plasmocitose. Então, o processo de heterofagia ele é especialmente importante para nós seres humanos, no combate a micro-organismos, como as bactérias. As bactérias elas são seres que nos causam mal, e uma das estratégias do nosso corpo para combatê-las é por meio da digestão intracelular. Então, essa bactéria é fagocitada e digerida. A destruição da bactéria pelas nossas células, portanto, impede de que a gente fique doente. É um meio de combate mesmo, de proteção ao nosso organismo. Agora, falando sobre o processo de autodigestão, que é a digestão de coisas da própria célula, ela ocorre muito semelhante ao processo de heterofagia. A diferença é que o primeiro vacúolo formado no processo de autofagia é o vacúolo autofágico, que é proveniente do englobamento de alguma estrutura da célula pelo próprio lisossomo. Então, no processo de autofagia, a etapa que a gente pula em relação à heterofagia é a formação do fagossomo. Então, o vacúolo autofágico equivale ao vacúolo digestivo. Depois da formação do vacúolo autofágico, a formação do vacúolo residual e, em seguida, a plasmocitose, igualzinho ao que ocorre na heterofagia.
Pode parecer estranho no primeiro momento a gente falar que a célula quer destruir algo próprio, mas esse processo ele é muito importante quando as organelas ficam velhas e começam a parar de funcionar. Por exemplo, um ribossomo que já não está conseguindo sintetizar proteínas corretamente, ele pode ser então englobado pelo lisossomo e depois a célula o substitui por um outro novo, porque a gente está sempre produzindo RNAs. Então, dá para a gente substituir esse ribossomo velho. Então, o processo de autodigestão ele é muito importante para a renovação das estruturas celulares. Outro exemplo importante é o processo de apoptose. A palavra apoptose significa morte programada da célula. Esse processo também é desencadeado pela ação dos lisossomos e representa um processo de autodigestão. Assim como as organelas, as células podem ficar velhas e não conseguirem realizar suas funções corretamente. Dessa forma, os lisossomos eles matam a célula para que ela possa ser substituída por uma outra novinha, sendo então um processo de renovação celular. A próxima organela que a gente vai estudar é a mitocôndria. Essa organela possui importantíssima função de produzir energia para a célula. As mitocôndrias possuem duas membranas, uma externa e uma interna, e possuem DNA, RNA e ribossomos próprios. Isso é muito importante porque as células precisam de energia constantemente. E se a mitocôndria já tem ali material genético próprio para sintetizar tudo que elas precisam para produzir energia, o processo se torna mais rápido do que seria se a mitocôndria tivesse que esperar que coisas lá do núcleo e do citoplasma chegassem a ela para aí sim produzirem energia. O processo de fornecimento de energia para a célula se dá por meio da respiração celular. Para que esse processo ocorra, é necessário glicose e oxigênio, com produção de gás carbônico, água e ATP. ATP é a molécula utilizada no nosso corpo como fonte de energia. Esse ATP produzido nas mitocôndrias é então distribuído para as outras partes da célula que precisam de energia para funcionar. Um fato que a gente precisa destacar é que no processo de divisão celular, cada célula filha contém metade do número de mitocôndrias da célula mãe. No entanto, quando a célula filha vai se desenvolvendo, as mitocôndrias conseguem se autoduplicar, por possuírem material genético próprio, e assim passam a ter o mesmo número de mitocôndrias da célula mãe. E só para reforçar, se a mitocôndria não existisse, quase nenhuma atividade da célula seria possível de ser realizada, pois quase todos os processos necessitam de ATP, necessitam de energia para acontecer. Então, por isso, essa é uma das organelas mais importantes da nossa célula. Chegamos, enfim, ao núcleo. Talvez seja estranho para vocês a gente considerar o núcleo como uma organela citoplasmática, já que o citoplasma é um espaço delimitado pelo núcleo e pela membrana plasmática. Mas como o núcleo está envolto pelo citosol, a gente pode considerar ele como uma organela citoplasmática. O núcleo ele é responsável pelo armazenamento do nosso material genético, o DNA, e por regular o metabolismo da célula. Pela função do núcleo ser tão importante, ele possui uma membrana que o envolve, que é chamada de carioteca. Essa membrana existe como uma proteção a mais para o núcleo, que pode regular a entrada e a saída de substâncias do núcleo para o citoplasma ou do citoplasma para o núcleo. A carioteca, portanto, protege nosso material genético de possíveis danos. Por exemplo, se não existisse a carioteca, a água oxigenada, que a gente já comentou aqui nessa aula, poderia facilmente entrar em contato com o núcleo e danificar nosso material genético, o que facilitaria a ocorrência de mutações. E a gente sabe que as mutações não são legais para a nossa célula, podendo levar
a formação de células defeituosas ou de organelas defeituosas, enfim, as mutações podem prejudicar o funcionamento da célula. Aqui eu só deixei um esquema bem legal da célula com todas as organelas que a gente estudou até agora. Agora a gente vai entender mais sobre a arquitetura celular, o que faz a célula ter sua forma e sustentação. Essa arquitetura é chamada de citoesqueleto, ou seja, é como se fosse mesmo o esqueleto da célula. O citoesqueleto é composto de microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. E depois de a gente estudar o citoesqueleto, a gente vai estudar a organela citoplasmática que a gente ainda não estudou, o centríolo. E ele ficou para estudar por último, porque primeiro a gente precisa entender o que é microtúbulo, para depois a gente entender o que são os centríolos. Vamos começar então entendendo sobre os microfilamentos. Os microfilamentos, também chamados de filamentos de actina, são compostos principalmente por actina, um tipo de proteína. Cada microfilamento possui 2 fitas de actina. E essas fitas estão localizadas mais na periferia da célula, ao redor da membrana plasmática. As funções dos microfilamentos incluem os movimentos celulares. Por exemplo, quando a célula precisa fagocitar alguma coisa, os filamentos de actina são responsáveis por movimentar a membrana celular para que a célula consiga englobar a partícula que ela vai fagocitar. Esse movimento é garantido porque a actina possui propriedades contráteis, ou seja, ela contrai e relaxa. E isso acontece graças à associação da actina com a miosina, que é uma outra proteína, que ajuda a actina na contração, o que permite então que a membrana se mova e englobe a partícula. Por exemplo, o processo de fagocitose pelos microfilamentos é muito importante lá nos lisossomos, na via de heterofagia, tudo bem? Os filamentos intermediários, por sua vez, são assim chamados por terem um diâmetro intermediário em relação aos outros 2 tipos de filamentos, os microfilamentos e os microtúbulos. Os filamentos intermediários são os mais estáveis entre os 3 filamentos e são formados por várias fibras trançadas, sendo que essas fibras são compostas por queratina, um outro tipo de proteína estrutural que é bem resistente. Os filamentos intermediários, eles ficam localizados no interior da célula, espalhados pelo interior da célula, e têm função de garantir a estabilidade da célula, fazendo a célula conseguir resistir a estresses mecânicos. A gente pode comparar o papel dos filamentos intermediários com o papel das barras de ferro que são utilizadas na construção de uma coluna de concreto, porque elas garantem sustentação, garantem estabilidade para a coluna de concreto. Por fim, vamos falar dos microtúbulos, que é o filamento com maior diâmetro. Os microtúbulos são pequenas estruturas cilíndricas e ocas, formadas por proteínas chamadas tubulinas. Existem 2 tipos de tubulinas que se associam formando dímeros, que são as proteínas alfa e beta. Dímeros são essas 2 bolinhas, que são 2 moléculas de proteínas que se juntam. E depois, esses dímeros se juntam para formar o tubo oco, que é a estrutura que a gente vê aqui na imagem e de baixo. Os microtúbulos eles estão principalmente em volta do núcleo, pois eles são formados em uma região da célula chamada de centrosomo, que está do lado do núcleo e é uma região especializada na formação dos microtúbulos. Os microtúbulos eles são muito importantes durante um processo de divisão celular, pois eles que formam os fusos mitóticos. E os fusos mitóticos são fusos que conseguem separar o material genético durante a mitose. Além disso, os microtúbulos também podem ajudar a manter o formato do núcleo e da célula como um todo.
Aqui eu deixei a imagem para vocês poderem ver e comparar os 3 tipos de filamentos. Então, lembrem a comparação entre o diâmetro de um e o diâmetro de outro. E lembrem também qual proteína é responsável pela formação de cada filamento. Então, o microfilamento é composto principalmente por actina. Os filamentos intermediários são compostos principalmente por queratina e os microtúbulos são compostos principalmente por tubulinas. A última coisa que a gente vai estudar nesta aula é uma organela citoplasmática formada por microtúbulos. Por isso, estamos estudando só agora. E as organelas são os centríolos. Os centríolos, eles são sempre em número de 2 na célula e estão localizados do lado do núcleo. Eles são muito importantes no processo de divisão celular. A função que a gente acabou de falar dos microtúbulos de produzir o fuso mitótico é por meio dessa estrutura. Além disso, os centríolos também atuam na formação de cílios e flagelos, que são estruturas envolvidas com a locomoção e também com revestimento de células especializadas. Por exemplo, os centríolos são responsáveis pela formação do flagelo que é encontrado no espermatozoide, por exemplo. Para que os centríolos possam ter essa função de formação de cílios ou de flagelos, os centríolos migram do centrosomo para a periferia da célula e crescem por alongamento de seus microtúbulos. Então, a aula de hoje era isso, gente. Muito obrigada e até a próxima aula. E reforçando mais uma vez, se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Estou sempre disponível para tirar dúvidas, para tirar anseios, preocupações, qualquer coisa. E os monitores de vocês, os plantonistas, também estão sempre disponíveis para vocês, tudo bem? Beijos e até a próxima aula.